Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago essa peça aqui, essa nécessaire, com o acabamento em zíper, esse acabamento que é lindo. A nécessaire é bem espaçosa, esse tamanho. Ela fica linda com as variações de estampas, né? Eu espero que vocês gostem desse vídeo, que ele seja útil para vocês. Se vocês gostarem, não se esqueçam de deixar um like e de se inscrever para acompanhar as próximas videoaulas. Vamos costurar? Eu cortei 2 vezes no forro, a medida de 22 por 30. No meu tricoline da estampa principal também 22 por 30. Tá estruturada aqui, eu usei aqui o Dubla Fácil, né? Ele cola permanentemente. E aí eu não preciso fazer o mate-lacê. Se eu quiser fazer, posso fazer também, mas não é necessário. Então, se você não conhece, esse é o Dubla Fácil. A gente corta no tamanho certo, você tira essa película, aí você coloca o tecido, passa o ferro e ele fica colado permanentemente. O zíper, nesse formato que nós vamos fazer, ele precisa ser cortado exatamente com 28 centímetros, porque nós já vamos fazer o acabamento final nele antes de costurar ele na peça. Para fazer o acabamento, eu cortei esses 2 retalhinhos aqui, 4 por 3,5, e aí a gente vai dobrar ele ao meio. E aqui o cursor. Nós vamos começar então colocando o cursor no zíper. Então, nós vamos deixar ele aqui no meio, aí com o tecidinho aqui dobrado, né, no direito, nós vamos costurar ele aqui, ó, na parte do direito. Fiz aqui a costurinha, vou dobrar, dobro ele uma vez e mais uma vez. E aí eu passo uma costurinha aqui para segurar. Vou refilar aqui para ele ficar direitinho do tamanho do zíper. Dei retrocesso no início e no final. E aí vou fazer isso aqui do outro lado também. Agora aqui meu zíper prontinho, vamos marcar aqui o meio do zíper. Então nós vamos dobrar. Vou fazer uma marcação aqui com esse giz só na pontinha, onde depois ele não vai aparecer. A mesma coisa eu vou fazer aqui, eu vou marcar o meio. Agora nós vamos colocar a nossa cremalheira, né, a parte da frente do zíper, nós vamos deitar na parte principal e vamos unir aqui, ó, o meio com o pique que nós fizemos, meio com meio. Vou colocar aqui um grampinho, aí ele tem que ficar aqui, o mesmo tanto que ele sobrar aqui, ele vai ter que sobrar aqui. Eu gosto de costurar primeiro o zíper, prender ele aqui primeiro, depois que eu venho com o forro. Então, eu vou movimentando o meu cursor para não atrapalhar a minha costura. Então, agora eu vou colocar o forro frente com frente da parte principal. Então, eu vou deitar aqui frente com frente. E aí, eu vou colocar uns prendedores aqui para ele ficar bem alinhadinho. E vou fazer a minha costura agora, prendendo o forro para o lado de baixo, porque a parte mais fininha ele não vai sair do lugar na máquina, tá? Então, a gente coloca o forro para baixo. Agora, nós vamos virar. E aí, eu vou rebater, mas eu vou rebater somente no forro. Fazer um pouquinho diferente das outras. Vocês vão ver o efeito que fica diferente.
Então, agora nós vamos colocar a outra parte. Eu também fiz o pique aqui, frente com frente. Vou alinhar aqui onde eu marquei o meu zíper, o meio do meu zíper. Para que tudo fique bem alinhado. E vou passar minha costura. A outra parte do forro, sempre frente com frente. Tudo alinhadinho, eu viro e passo a costura. Abro aqui e agora vou rebater aqui somente o meu forro, vou pespontar somente o meu forro. Prontinho. Agora, nós vamos unir forro com forro, frente com frente. Eu vou deixar meu zíper no meio. Tudo bem alinhadinho, então eu vou fechar toda a volta, deixando aqui no forro uma parte aqui para eu poder virar a bolsa. Então, eu vou começar daqui e vou contornar a costura. Necessaire fechado, eu vou usar aqui a minha réguinha para fazer a caixinha de leite com 3 centímetros. Então, eu vou colocar os 3 centímetros aqui, considerando a costura, da costura para dentro 3. Agora, nós vamos dobrar a nossa caixinha de leite. Para você que é iniciante, eu vou dar uma dica, né? Você vai fazer se você achar que precisa. Como a gente vai abrir aqui, eu gosto de dar uma reforçada nessas duas costuras aqui, tá? Então, eu corto e faço um reforcinho aqui com a costura, tá? Isso é opcional. Então, agora, eu viro. O segredo do acabamento aqui, né, é que eu deixe essas duas costuras bem juntinhas. Elas não podem escapar. Tanto no forro, quanto aqui na parte principal. Eu fiz o meu reforcinho aqui, então eu posso puxar com tranquilidade que ele não vai descosturar. Então, aqui eu posso acertar bem direitinho aqui, ó, as duas costurinhas. E aí o acabamento vai ficar bem certinho, bem bonito. Agora nós vamos fechar as costuras aqui com o pé de máquina. A nossa bolsinha tá quase pronta. Já fechei todos os lados, agora nós vamos virar a peça.
Viramos ela. Agora eu já vou fechar aqui o que a gente deixou. Então eu dobro. E aí você pode fazer uma costurinha com ponto invisível ou passar aqui na máquina. Eu vou passar na máquina, eu vou fechar na máquina. Agora eu vou dar uma passadinha nela, vou colocar uma etiqueta e volto para mostrar para vocês ela finalizadinha. Aqui tá a peça finalizada, olha como ela fica, o acabamento dessa forma de fazer a necessaire, olha, fica muito bonito o acabamento aqui. Então, ó, fica bem espaçosa. Coloque lá a sua etiqueta, escolha várias estampas bonitas. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, compartilha o canal e se inscreva para me acompanhar nos próximos projetos. Muito, muito obrigada por você ter ficado até o final do vídeo e eu espero você no próximo. Tchau, tchau!